Do ofício das leituras do dia 4 de junho de 2022, sábado da 7ª semana da Páscoa. Dos sermões de um autor africano do século VI. Uma só igreja fala todas as línguas. Os apóstolos começaram a falar em todas as línguas. Assim quis Deus manifestar então a presença do Espírito Santo, fazendo com que todo aquele que o tinha recebido falasse em todas as línguas. Devemos entender, irmãos caríssimos, que se trata do mesmo Espírito Santo pelo qual a caridade de Deus se derrama em nossos corações. A caridade havia de reunir na Igreja de Deus todos os povos da terra, e assim como então um só homem, ao receber o Espírito Santo, podia falar em todas as línguas, também agora uma só igreja, reunida pelo Espírito Santo, se exprime em todas as línguas. Portanto, se alguém nos diz: se recebeste o Espírito Santo, por que não falas todas as línguas? Devemos responder-lhe: falo certamente em todas as línguas, porque sou membro do corpo de Cristo, isto é, da sua Igreja, que se exprime em todas as línguas. Que outra coisa quis significar Deus pela presença do Espírito Santo, senão que a sua Igreja havia de falar em todas as línguas? Deste modo, se cumpriu o que o Senhor tinha prometido. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Por isso, quando ouviram os apóstolos falar em todas as línguas, diziam alguns com certa razão: estão cheios de mosto. Na verdade, já se tinham transformado em odres novos, renovados pela graça da santidade, que, cheios do vinho novo, isto é, inebriados pelo Espírito Santo, pareciam ferver ao falar em todas as línguas, e prefiguravam, com esse milagre tão manifesto, a catolicidade da Igreja, que havia de abranger as línguas de todos os povos. Celebrai, portanto, este dia como membros do único corpo de Cristo, e não o celebrareis em vão, se realmente sois aquilo que celebrais, isto é, se estáis perfeitamente incorporados naquela Igreja que o Senhor enche do Espírito Santo e se estende progressivamente por todo o mundo, Igreja que Ele reconhece como sua e é por ela reconhecido como seu Senhor. O esposo não abandonou a sua esposa, por isso ninguém lhe a pode substituir por outra estranha. É a vós, homens de todas as nações, que sois a Igreja de Cristo, os membros de Cristo,
o corpo de Cristo, a esposa de Cristo, é a vós que o apóstolo diz estas palavras: suportai-vos uns aos outros com caridade, empenhai-vos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Notai como, ao lembrar o preceito de nos suportarmos uns aos outros, nos falou da caridade, e quando se referiu à esperança da unidade, pôs em evidência o vínculo da paz. Esta é a casa de Deus, edificada com pedras vivas, na qual o Eterno Pai se compraz habitar, e onde os seus olhos jamais devem ser ofendidos pelo triste espetáculo da divisão entre os seus filhos.